Boa noite, mais um de Papo com o Mago, tema polêmico hoje, falando sobre trabalhos de destruição, trabalho de morte, trabalhos negros, vibração mais densa, trabalhos realmente bem pesados, que acaba despertando a curiosidade. Eu resolvi fazer essa live sobre esse tema essa semana, porque este mês foi bem corrido, felizmente. Eu trabalho uma correria muito grande, até porque, que nem eu brinco, quem me conhece, às vezes eu me sinto médico de posto, porque eu vou de manhã até meia-noite, às vezes de madrugada, atendendo que nem posto 24 horas com as consultas. E este mês foi um mês que me pediram bastante trabalho de destruição, trabalho para destruição social, em camadas de vida, inclusive trabalho de morte, e até trabalho para o próprio desencarne. É incrível que pareça, mas me surgiu isso também de pergunta no WhatsApp. Uma boa noite, Camille, boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está entrando aí, a Aline, espero que esteja melhor em relação à sua saúde, ao Diogo, cordiais abraços aí de Portugal, muito boa noite. Essa semana fazendo a live pelo Facebook. Eu prometi semana passada que já ia estar fazendo a live pelo YouTube, mas, gente, desde que eu comecei este mês, felizmente, com a graça de Lúcifer, Nosso Senhor, com a graça de Beelzebub, meu Pai, e infelizmente não pude começar a live essa semana no YouTube, devido à correria muito, muito grande, totalmente fora do comum. Então, eu vou estar pretendendo começar realmente a live, como os vídeos, o curso de magia básica, no YouTube agora, semana que vem, sem falta, onde o Robson, querido seguidor aí, já temos uma reunião marcada administrativa para domingo. O Gabriel já comentou pelo Facebook, é melhor, mas eu tô pela maioria, né? Como a maioria pede pelo YouTube, até para depois ficar a função das lives gravadas lá, tudo. Então, devido à maioria ter pedido, eu vou estar fazendo pelo YouTube, não vai ser nem pelo Instagram, mas é claro que depois eu vou estar postando o link, compartilhando no Facebook para que vocês possam estar assistindo. Boa noite, Jorge do Nascimento, te aguardo no WhatsApp, Jorge, quero falar contigo aí, tu que me acompanha tanto, me apoia tanto em relação a tantas coisas que eu posto. Boa noite, Marciele, boa noite ao Lucas, Ianca, boa noite, Claudinha. Boa noite, Plínio. Muito obrigado a todos vocês aí que estão marcando presença, assistindo essa live sobre destruição. Podem também tranquilamente fazer todo tipo de pergunta para que vocês não fiquem realmente com nenhuma dúvida. Boa noite, Nelson. No YouTube vai ser mais prático, certo, César? Na verdade, eu não digo mais prático, dá elas por elas, mas como a ideia é ficar gravado no YouTube, acaba sendo mais prático, porque daí não tenho que baixar depois para aí lançar no YouTube. Então, realmente, neste ponto, fica mais prático. Boa noite, Tony. Boa noite, Roduarte. Não me esqueci de ti, intercedendo aí por ti. Então, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa aí pode me dar uma chamadinha no WhatsApp, que logo em seguida eu vou estar te respondendo de novo, Rô. Então, me chama depois, Rô Duarte. Boa noite, pessoal. Vamos começar então com o assunto, por favor. Podem fazer as perguntas. Trabalho de destruição. Existem várias formas de trabalhar destruição. Eu vejo muita crítica do pessoal falando que trabalho de maldade tu não pode fazer, ainda mais se tem filho, senão você vai trazer azar para tua casa, vai trazer carga negativa para tua casa, sua vida vai andar para trás e você com o mago vai pagar. Pessoal, existe a lei tríplice, existe a lei do retorno. Tudo que tu faz, que tu interfere na vida de alguém, de uma forma ou de outra, tem a tendência de voltar para ti.
Boa noite, Gilberto. Boa noite, Sananda. Só que, de fato, a problemática da lei do retorno, a problemática da questão desse tipo de trabalho, está no saber fazer. Hoje, eu não trabalho mais com a parte de Quimbanda, ponto. Quando trabalhava com a parte de Quimbanda, fazia muito trabalho de destruição no cemitério, onde fazia trabalhos, onde se trabalhava muito com base no sofrimento do animal, para trocar o sofrimento do animal pelo sofrimento que queria que aquela pessoa passasse. Então, desde trabalho de separação, onde a ave tinha que gritar bastante para poder estar amaldiçoando contra o casal, trabalhos onde os bichos colocavam enxofre, várias coisas para os animais comer para poder fazer o sacrifício. Hoje eu não trabalho mais com essa parte de Quimbanda, trabalho com o sistema dentro da demonolatria, aonde se torna um processo mais exaustivo, por envolver muito da energia pessoal, aonde existe sangue, sim, existe o meu sangue que eu dou, mas e realmente muito mais exaustivo da parte mental, da parte espiritual, porque suga muito mais da nossa energia, mas os resultados se tornam muito mais eficazes e mais rápidos. E aí vem essa questão, boa noite André Correia, boa noite Mon Lucas, Val, boa noite. Pessoal, uma questão muito importante, já respondendo de imediato aí para vocês, que o pessoal pergunta bastante. A pessoa muitas vezes quer atacar alguém. Existe a lei do retorno. Porém, quando você vai fazer um trabalho para o mal, para a destruição, é importante o sacerdote, ele saudar e liberar o seu cliente da lei de karma. A maioria dos sacerdotes não fazem isso. Eles querem que a vida do cliente dê errado, se dê mal, para depois o cliente pedindo, por favor, arruma minha vida agora, que eu estou sofrendo rebote. Boa noite, Liamar. Boa noite, Dorinha, Favorever. Boa noite, Caia. Então, excelente noite, Caia. Muito obrigado aí por estar assistindo. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal fica com aquela coisa depois de procurar o sacerdote. Nossa, mestre, as coisas agora, o karma está vindo contra mim, eu estou apanhando agora porque eu pedi o mal, eu preciso que você arrume a minha vida, eu preciso de uma limpeza, um reforço, uma bandejinha de misericórdia aí, porque as coisas para mim estão indo mal. Gente, carga negativa só respinga se o sacerdote não souber trabalhar com a energia e o redirecionamento de toda essa energia para o mal. Eu trabalho com o mal puro. Sou vítima de pessoas, já fui vítima de pessoas muito ruins. Trabalho com o mal puro, trabalho com uma essência negra, trabalho com possessões, que muitas vezes eu tenho que me virar nos 30 para poder fazer o ritual e banir. Então, trabalho com a energia mais densa que vocês imaginam. Nada respinga na minha casa, na minha família, em mim, tanto que meus caminhos nunca se fecham, felizmente, graças a Baal. A procura cada vez vem aumentando maior, assim como nada respinga na vida dos meus clientes. Mesmo que seja uma separação de casal, uma doençazinha para o inimigo, ou até mesmo como me pedem, casos raros, mas me pedem trabalhos de morte para ceifar um inimigo, de fato, nada respinga. Como sacerdote, a gente tem que saber fazer o redirecionamento dessa energia, garganta um pouquinho seca, o redirecionamento dessa energia para que essa energia não atinja o cliente. O segredo, boa parte desse segredo está no verbo, na maneira de pronunciar, na maneira de pedir, na maneira de formalizar o pedido e a pronúncia. Todo ritual mágico, toda pronúncia feita por um mago no ritual é semelhante a um processo que um advogado monta. E vai sim, a Cláudia. Ianca já perguntou, ritual para loucura? Sim, já fiz ritual para loucura, para perca de memória. Boa noite, Tatiane.
Olha aí, de Joinville, Santa Catarina, não conheço ainda, mas está nos planos conhecer ano que vem. Ou quem sabe até ainda este ano. Boa noite, Alemão de Rodrigues, inclusive, grande irmão, seguidor e advogado aqui do templo, mora aí perto. Boa noite, Oliveira, William do Estácio. Boa noite a todo mundo que está aí prestigiando, assistindo a live, curtindo e que não vai se importar e que vai aceitar somente se estiver gostando, compartilhar a live. Todo processo mágico ritualístico, mediante a maneira como você pronuncia, utiliza o verbo, é como se fosse um processo judicial. No processo judicial com advogado, um acento errado, uma vírgula mal colocada, um ponto que não foi colocado, pode dar ganho ou perca de causa. Uma palavra mal pronunciada ou um verbo que não foi falado pode desabar todo o caos, toda a energia negativa como uma avalanche na vida do cliente. Então o mago, quando vai pedir, independente de mago, bruxo, feiticeiro, da categoria, papa negro, independente, mas o mago, quando vai pedir... Boa noite, Ramayane, Ietsamanuates, acabei esquecendo. Boa noite, Sônia, boa noite, Edson Evangelista, boa noite, meu querido. Todo mago, todo sacerdote, ele tem que saber redirecionar essa energia. A maioria não quer, porque é mais fácil lucrar de novo consertando a vida do cliente. Mas isso é antiético, é nossa responsabilidade. Existem vários tipos de trabalho de destruição. Pela parte de Quimbanda, quando eu trabalhava, que nem falei, trabalhava muito com ave, quatro pés, com porcos. Pela parte de voodoo, rodô, também temos excelentes trabalhos de destruição que você faz. Excelentes, podendo realmente levar a óbito a vítima. Assim como na área de cemitério, nossa, quase que perguntaram se eu não ia construir uma casa dentro do cemitério, de tanto que eu vivia lá para fazer trabalho de destruição. Até porque aqui na minha cidade, próximo da minha cidade, existem muitos cemitérios abandonados. Então, muito trabalho na linha do rodô, na linha negra em cima de catacumba fazia, cemitério... colocando não só oferenda, bonecos, velas, acendendo, pedindo auxílio de uma entidade que eu trabalho no templo. Muito obrigado, Elza, pelo carinho. Boa noite, Deni, minha querida seguidora da Alemanha, boa noite. Boa noite, Elias. Pessoal, muito fazia trabalho no cemitério, tem uma entidade que eu acompanho aqui no templo, que eu sirvo, que eu venero, que é o Senhor dos Mortos. Então, muito trabalho fiz para ir no cemitério, mesas, banquetes negros no cemitério, para poder pedir que a justiça fosse feita, para que a justiça fosse colocada em antemão e dentro de um padrão de realidade que realmente estragasse e até ceifasse a vida dos inimigos conforme o pedido do trabalho feito. Mateus Zinhar pergunta: mais direta e sem muita baboseira de mago a mago, seu princípio é o ciclo e a evolução, em busca de ordem, trabalhar com o caos. Qual a consequência disso? Desculpa minha ignorância, capaz. Só busco conhecimento. Deixa eu ver aqui a pergunta, só para poder te responder tranquilo, direto. Sem problema nenhum, tranquilo, Mateus. As lives são para a gente poder fazer troca de ideias. Independente de concordar ou não comigo, mas ter a minha opinião para poder te esclarecer e esclarecer quem está assistindo. O princípio do ciclo é a evolução em busca da ordem. Trabalhar com o caos, qual a consequência disso? Tá, perfeito. Boa noite, Cunha. Pessoal, a evolução, ela é uma faca de dois gumes. Aí eu vou responder, quando eu era seguidor, eu conheci dois grandes bruxos aqui do Rio Grande do Sul, que fecharam suas casas e pararam de trabalhar com Umbanda. E eu perguntei por que eles pararam de trabalhar com Umbanda. Gente, todo respeito a todas as religiões do Brasil, inclusive a Umbanda. Opiniões dos bruxos que pararam e eu realmente, pela minha experiência, concordei com eles. A Umbanda é uma religião lindíssima,
linda, linda, linda de verdade. Mas, levada à risca, ela é uma religião feita para caridade. Não existe lucro, não existe prosperidade. Porque a Umbanda, como a magia branca, a Wicca, em uma linhagem branca, toda a religião de direito. Boa noite, Robert. Ela te leva à luz. Só que essa luz de evolução te leva a um sofrimento. Porque tu sofre para poder evoluir, porque tu sofre para poder aprender aguentando sem reclamar. Por que trabalhamos com o caos? Porque o mundo não é perfeito. Lúcifer trabalha com o caos. Porém, qual é a forma de trabalhar com o caos? Com a justiça. A gente sabe, concordo com Ed Luxfero, os dogmas da Umbanda e caridade acabam travando muitas pessoas, principalmente do lado financeiro. Obrigado aí pelo comentário. Boa noite, Thomas. E o que acontece? Quando você faz o caos, você tem que trabalhar usando ele para a balança da justiça. O mundo não é o paraíso de ovelha que come com lobos e de cachorrinhos que tomam água com os leões. Existem, e eu digo por experiência própria, de alguém que já foi símbolo de muito preconceito, símbolo de e para mim que não símbolo apenas, mas literalmente já fui vítima de tortura. No mundo existe muito mal. Existem pessoas muito ruins. Então, o que acontece? Depois eu vou responder a tua pergunta aí, Robert. O que acontece? Quando você faz o mal, você acaba fazendo uma justiça karmática. Primeiro, porque o mal puro, ele não vai atingir se a pessoa não merecer. Se aquela pessoa não merecer, não adianta derrubar 7, 4 pés para ela, que o livre-arbítrio, não merecimento, não vai atingir ela. Então, quando você faz o mal, você atua com o mal em cima do merecimento daquela pessoa. Existem bandidos, assassinos, estupradores, pedófilos. Como é que seria o mundo se não tivesse policiais? Não tivesse cadeias? Todo mundo fizesse o que quisesse fazer. Eu ia puxar minha faca, ia puxar minha arma e ia atirar contra o bandido, ok? Mas às vezes você sozinho não consegue, ou está numa situação que você não consegue. Então, muitas vezes, a gente precisa sim de alguém que faça a nossa defesa, de alguém forte que pode responder por alguém indefeso, mais fraco. O mal, muitas vezes, não é o mal como nós vemos. Lembrando que leis de bem e mal no plano espiritual são diferentes. Mas o mal, muitas vezes, é necessário para poder fazer justiça para aquela que chora. Aconteceu já de cliente me pedindo mal, trabalho de morte, por exemplo, para um rapaz que estrupou a própria filha. Então, o que acontece? Gente, de fato, ela me mandou o vídeo da filha dela chorando em cima da cama, recém-estrupada. Horrível foi o vídeo. E aí pergunto, para esse tipo de crápula, para esse tipo de bandido nojento, não tem que ser feito mal? Não tem que receber o castigo? Existem muitos seres humanos que são podres. Alguns, felizmente, como muitos de nós, procuramos evoluir para deuses, porque a essência humana é terrível. Tem alguns que me chamam na consulta, perguntando se posso fazer trabalho de amarração para menor de idade. Gente, trabalhos envolvendo menor de idade, abortos, eu não faço. É nojento como pode cegar a estupidez humana. Então, existe realmente pessoas ruins que merecem o sofrimento. Mas, mestre, se te pedirem para alguém que não merece o mal, você vai fazer? Gente, todos os trabalhos são feitos consulta espiritual antes. Assim como pedofilia, aborto, trabalhos contra menor de idade eu não faço, se for um trabalho que está sendo feito pela pura crueldade, requinte, aí é claro que não vou fazer.
Eu trabalho com o mal em cima da justiça, para poder fazer a justiça na vida de quem sofre. Deixa eu ver um pouco aqui das perguntas do pessoal. E de fato, complementando aí para o Matheus Linhar, fazendo a justiça, isso não me afeta em nada, minha saúde está perfeita, da minha família está perfeita, não tenho nenhum trave no retorno de prosperidade. Então, por quê? Porque eu trabalho pela justiça de Lúcifer e não fazendo destruição pela minha loucura. Leonardo Pinheiro, só gastei nisso e nunca tive resultado. Muito complicado, viu? Tem muito golpista, infelizmente, Leonardo, mas te convido, me chama no Whats, vamos marcar uma consulta, vamos conversar e avalie o que eu vou te dizer, se realmente eu falo pelos deuses ou não. Cláudia Rodrigues, Papa Negro, mas para mim somos todos sacerdotes, Cláudia, mas eu já vejo por aí gente postando que é Papa Negro, cardeal, grão-bruxo, rei da magia. Então, nossa, eu não sei o que mais falta de apresentar de título. Naquele tempo vão apresentar até Senhor do Universo da magia negra. Tanta coisa que o pessoal cria. Vamos ver aqui um pouco das perguntas que tem. Alguma pergunta que passar batido, depois nos comentários, lógico, aí que eu vou estar respondendo. Então, pessoal, existem várias formas de trabalhar com o mal, tá? Uma das formas de trabalhar com o trabalho de destruição também pela bruxaria, feitiçaria, aonde nem sempre tem que ter aquele bonequinho perfeitinho, muitas vezes com elementos de culinária como farinha, bebidas, fogo, você consegue moldar elementos, moldar a pessoa, a vítima que você quer para poder pedir o trabalho de maldade. E nem sempre é preciso um banquete negro, um cerimonial de alto galão para fazer maldade. Eu já fiz trabalhos de destruição aonde envolvendo apenas uma vela negra pequena junto a um falecido, pedi através de um ritual a Abaddon para que o mal fosse feito. 3 dias a pessoa capotou o carro. Então, às vezes, a maldade é tão merecida que pega muito rápido. Mas antes que digo aqui, olha, o sacerdote Lucas Ferres, o sacerdote negro, prometeu o ritual de destruição em 3 dias. Não, aquilo ali foi um ritual, felizmente, que teve o resultado merecido em 3 dias. Tem rituais que levam semanas, tem ritual que leva meses, como tem ritual de morte, que chega a levar mais de 6 meses, quase 1 ano, porque é preciso implantar toda uma mudança no organismo, toda uma mudança no sistema nervoso, para que aquele serviço termine de se concluir. Alguns são mais rápidos, a gente consegue provocar um acidente, alguma coisa para aquela vítima, e outros é mediante doença, mediante mal-estar, mediante células do seu corpo que vão gerando um problema futuro através do feitiço, através do cerimonial de alta magia. Deixa eu ver aqui um pouco das perguntas aqui que o pessoal tem. Pessoal, fica à vontade para perguntar. Robert Badoni sempre está comigo do meu lado. Na verdade, um legionário, né, Robert? O próprio Abaddon detém a chave do abismo. Então, não ele. Ele pode mandar, sim, um emissário, um legionário para estar sempre próximo de ti. Mas é claro que não diretamente ele. Ritual para mudança financeira se demora muito? Lucas Aguiar perguntou. Depende muito, Lucas. Tem rituais aí que em 24 horas já dá um certo retorno. Como eu postei a semana 1 aí para Beelzebub, que em 4 dias deu retorno. Depende muito do teu caminho, depende muito da tua fé, do teu caminho, do que você está trabalhando como ferramenta para isso. Boa noite, Nelson de Oliveira Passos. Boa noite, meu amigo Mago César, paz, luz, beijos fraternais, ótimas vibrações positivas para ti e sua família. Muito obrigado, Nelson, para ti também, 3 vezes mais do que está me desejando. Numa correria muito grande, ainda não consegui separar aquele tempo especial para a gente bater um papo, mas o meu carinho, o meu abraço e
Tudo de bom também para ti, que também me acompanha. E sei que os teus pensamentos positivos são de muito coração e de muita força para me ajudar sempre. O mesmo para ti, meu querido amigo Mago Nelson. André, a destruição ou justiça feita pelos deuses, aqueles que são inescrupulosos e por bel prazer, pode provocar causa a uma pessoa por gratuidade. Justiça, a lesão seja feita aos malfeitores ao mundo profano. Com certeza. Gente, o pessoal comenta muito, às vezes assim, ó, mas o inferno é com pessoas ruins, Lúcifer cuida do inferno, então Lúcifer é ruim. Não. E ele é a justiça. Ele é tão justo e tão perfeito que ele pode olhar nos olhos da pessoa mais maldosa que já existiu nessa terra e mesmo assim rir porque não tem medo. É esse tipo de justiça que estamos falando. A justiça alinhada com a força. A justiça que está alinhada sem a piedade de mandar o mal de volta contra alguém que fez. Sananda, trabalho para destruição com boneco, sempre necessário batizar. Quais são as formas? Pode usar desde água benta, banha de ori, pode ser usado para a questão do batismo de bonecos ou até mesmo para cabeças de animais mortos que estão sendo usados para o ritual. Como, por exemplo, na parte de feitiçaria, eu fazia muito ritual com cabeça de porco e aí batizava aquelas cabeças com banha de ori para aquele trabalho. E muitas vezes também, na falta de bonecos, podem pegar pedras ou cutás, mais pontiagudos simbolizando o homem, mais arredondados simbolizando a mulher, colar uma fotinho impressa da pessoa naquela pedra e batizar a pedra, e ela vai ter a força, a representatividade de um boneco vodú, seja para amor, amarração ou até mesmo para trabalhos de destruição. Marcelo perguntou se vão aprender um ritualzinho de destruição no final. Na verdade, eu vou estar falando sobre um ritual, um dos rituais mais negros da antiga feitiçaria negra, e que hoje pouquíssimos sacerdotes têm coragem de preparar um ambiente para esse tipo de ritual, o ritual do Quiumba maldito. Mas vou falar dele sim no final da live. Paulo Lucas, mestre, é possível fazer a pessoa ficar com muito vício de bebida e cigarro? É possível sim. Não é da água para o vinho como se fosse uma série Netflix, que eu vou queimar o papelzinho com o pedido e a pessoa do nada, como se estivesse em transe, no estado hipnótico, vai ficar. Mas é possível sim. E concordando aí com a Daniele, também Mavoia Ampo, sacerdotisa de Anubis, também é possível fazer bonequinhos de argila. Gente, a gente também tem que pensar aqui com o bruxo, o feiticeiro, o magista. Muitas vezes ele tem que lembrar que ele está atuando com elementais, está atuando com o meio ambiente. Então, usar certos materiais, por mais que esteticamente não seja tão agradável ao olhar, é uma forma de pensar no meio ambiente. Assim como também podem ser feitos bonequinhos recortados de sabão de barra. Como já mencionei, que muito também já usei na época da parte de Quimbanda para rituais de amor para Exu do Lodo, bonequinhos recortados com sabão de barra. A Cláudia pergunta, mestre, posso usar enxofre para rituais também e trabalhos? Lógico. Eu uso enxofre como um dos elementos obrigatórios para os meus rituais de Goécia. O enxofre, que é um perfume aromático dentro da demonolatria para os daimons. E o enxofre, muitas vezes, se você não encontrar uma casa esotérica, flora, facilmente vocês conseguem em agropecuária. E concordando aí com a Daniele, tem muito bruxo preguiçoso que vai direto em flora, tem nojo de mexer a mão na terra do cemitério e pegar plantas. Ou quer ostentar um ritual bonito, estético para o cliente que está olhando, sabe? Mas nem sempre o que é estético, o que é bonito, quer dizer em resultado. E quem está pagando, mais importante do que a estética, do que a beleza holidiana do ritual, é resultado.
Robert também comenta, sigilo de Jesus anda em sofre de destruição ou uso em brigas também. Digo para traçar coisas, pode ser usado também. Vamos ver aqui mais perguntas que o pessoal possa ir tendo aqui para poder respondendo. O pessoal pode perguntar, se qualquer coisa eu não tiver respondido imediato ali, depois curtindo os comentários ali, se tiver alguma pergunta ali eu respondo, ou qualquer coisa podem refazer a pergunta. O que faço para ter resultado de verdade um ritual amoroso, sem ser enganado, então só gastar e no final, cuidado de só colocar a culpa e dizer que não tem fé? Procura uma consulta, tá aí o convite comigo, ou com qualquer outro que tu quiser, mas uma consulta com mais está sério. Porque na consulta é possível dizer se vale a pena ou não. Inclusive, também te convido a assistir a live de sexta-feira passada, Leonardo, que foi sobre rituais amorosos. Então, gente, tanto para trabalho amoroso, que nem o Leonardo falou, como para trabalho de destruição. Não adianta tirar a cego. Vocês têm que fazer uma consulta antes para poder ver a disposição e possibilidade de ataque àquela pessoa. Existe agora, entrando na parte de goécia, draconismo, demonolatria, existe várias oportunidades e formas de trabalhar ataque. Wagner Fança pergunta, mestre. Entrei basicamente sobre o que está acontecendo, a primeira vez que eu estou atuando. O filho dela, para ter uma opinião sobre mim, que é bom. Para ter uma opinião ruim sobre mim, muita injustiça, acabou nossa relação. Tem como atuar contra a influência dessas pessoas? Sim. Aí tem que analisar o método que vai ser trabalhado. Se tu vai pedir um ataque contra várias pessoas que atuaram contra você na sua relação, e aí tem que analisar a situação. Se elas estão fazendo a cabeça de alguém, aí tem que fazer um trabalho colocando todas essas pessoas contra a pessoa que elas querem influenciar, ou vice-versa. Então, tem várias metodologias que se pode atuar no jogo. Uma delas que é muito importante é fazer o corte certo do karma. Que aquele karma que fazia com que ela seguisse pela direita seja cortado para que ela comece a andar para trás, pela esquerda, andar para trás, de caminho contrário. Por isso que é muito importante a consulta e não ficar tirando para o céu, para cima de qualquer jeito, como se de qualquer lado que atirasse fosse pegar. Sempre tive uma dúvida em relação à lei do retorno, Babi. Sendo justo ter do mestre como senhor na aula que tem. Gratidão pela live, mestre, fazendo luz e conhecimento certo. Sempre. Obrigado, Babi. A Daniela comentou, joga terra de cemitério nelas. É uma ótima alternativa. Terra de cemitério, podendo não só atirar, como também largar pimenta no jardim, ou até mesmo soltar no próprio pátio um pouco da terra do cemitério, espraguejando, amaldiçoando aquela terra antes de jogar. E aí, após jogar no pátio da pessoa, chegando na esquina, tira o teu sapato, levanta o pé esquerdo e bate 3 vezes no pé, amaldiçoando que aquela pessoa merece tudo de ruim na vida dela. E isto tem uma força muito forte, tanto do lado de direita, pedindo pela justiça em nome de Adoni, ou pelo lado de esquerda, pedindo para que seja feita a justiça em nome de Beelzebub. Se for pedir pelo lado de Adoni, descalça o pé e bata no pé direito. A sola do pé como se estivesse limpando os pés. Se for pelo lado de Beelzebub, pé esquerdo. Em relação à defesa da pessoa, como funciona a questão do anjo guardião, já vi sobre afastar o anjo da pessoa. Perfeito. Ainda hoje, mais cedo, eu tive um ritual, justamente trabalhando com os anjos, aonde eu vou atacar a pessoa, mas eu chamo pelo anjo, pedindo. E neste caso, eu gosto muito de trabalhar com Gabriel, Camael, em especial Gabriel, que é o anjo da morte, anjo da vingança, pedindo que essa pessoa tenha a sua defesa sendo baixa. De que maneira?
Eu peço para Gabriel que aquela pessoa ela está sendo injusta, que ela está pecando contra as leis divinas, que ela não merece a proteção, que os seus pecados estão sujando o nome do grande Deus e que possa baixar essa guarda. Então, sendo ele o anjo da vingança, para que ele assim possa estar afastando o anjo guardião ou pelo menos deixando ele mais longe na hora depois de mandar o bombardeio real contra a vítima. Tomás, mestre, fala um pouco sobre Leviatã. Adiante a gente vai fazer umas lives específicas sobre cada um dos daimons. Mas Leviatã, citado no livro de Jó, embora também seja uma das três principais cabeças do draconismo, juntamente a Samael e Lilith, também mencionado e comparado com o Apep no Antigo Egito, é sim um grande dragão, um dos demônios fora do comum, dos quais sempre peço licença para poder trabalhar e abrir meus rituais de Goécia, e extremamente poderoso, nem mesmo Adonai conseguiu destruir ele. Trabalho também muito com Leviatã pela parte de destruição. Neste caso, são trabalhos de destruição que eu faço e que eu entrego no mar, para que Leviatã possa se encarregar de tomar conta da vida dessas pessoas. Gosto muito de Leviatã. Quando eu morava de aluguel e eu precisei fazer um ritual para ter a minha casa própria, eu pedi para Leviatã e em 21 dias eu consegui sair do aluguel para entrar numa casa própria. Então, é um grande dragão, é uma entidade maravilhosa, poderosíssima. Mas não brinquem, não arrisquem trabalhar com Leviatã se não tiverem conhecimento e muita firmeza. A lua minguante também é muito boa, Cláudia, para trabalhar com o caldeirão, com a vida das pessoas que você quer que mingue. Vamos ver aqui mais alguma pergunta que o pessoal tem. Dentro de Goécia, o que acontece? É muito comum também pedir trabalho de destruição. Eu gosto muito de trabalhar com Beelzebub, mas tem casos que também trabalho muito com Belial. Aí vem uma incógnita bastante grande que o pessoal comenta, mas mestre, Belial, o que tu oferece para ele? Qual é o animal que tu oferece para ele? Porque Belial gosta muito de sacrifícios de sangue. Novamente, eu dou meu sangue para ele, para que ele possa fazer a destruição e possa fazer o mal. Belial para destruição é maravilhoso, Belial para trabalhos de atração sexual, para trabalhos de fomentar a vida íntima é fantástico, porém é um daimon e um dragão muito, muito exigente. Não é qualquer tipo de trabalho ou qualquer troquinha básica que faz ele aceitar trabalhar. É um daimon muito complicado de lidar, mas maravilhoso com seus resultados. Para Belial também gosto muito de trabalhar fazendo os pedidos para ele na praia. Edson pediu para falar sobre Astarote. Edson, hoje a live não é sobre isso, mas eu lhe convido, dá uma roladinha na linha do tempo, se não achar qualquer coisa eu te mando o link, mas dá uma roladinha na linha do tempo. Eu fiz uma live só sobre Astarote, Edson, te convido para poder assistir. Então, a Cláudia aqui, ela já comentou sobre a Daniele, que falou que tem uma tampa de túmulo antigo de mais de 100 anos na sua mesa de estudos. É verdade. E é uma energia maravilhosa, maravilhosa. Vamos ver aqui mais perguntas que o pessoal tenha. Pessoal, podem perguntar trabalhos de destruição, trabalhos de morte. Todo tipo de trabalho, seja na demonolatria, seja na bruxaria, feitiçaria, seja na linha do dragão negro, qualquer daimon pode fazer todas as coisas, inclusive trabalhos de destruição. Na parte de Quimbanda, lembrando para o pessoal que trabalha com Quimbanda, se vão fazer um trabalho de destruição, um trabalho de maldade, o que acontece, gente? Esse tipo de trabalho tem que ser feito no cruzeiro, no lado esquerdo. Se for feito no cemitério, tem mais opção. Aí no cemitério, pode se entregar na frente da Cruz das Almas para o Molu, atrás das Cruz das Almas para a Caveira, do lado esquerdo, se for no cruzeiro, para Tranca-Rua.
Pessoal, tem muitos trabalhos também que podem ser feitos também no cemitério, através de boneco voodoo, pregando ele numa figueira de cabeça para baixo, e até mesmo através de a energia sexual, através de mentalização e alimentação da energia caseira de um voodoo para depois usar ele para fazer o mal. Porém, lembrando, quem não é magista, quem não tem experiência, quem não souber como pedir o mal, não souber como justificar este mal, a importância de saber usar o verbo. Certos segredos nós magistas temos da boca para o ouvido e do ouvido fica guardado com a gente somente para transmitir para quem merece. Por quê? Certas palavras, certos detalhes no ritual, se você não souber pedir, como nós magistas mais experientes, como pedir, como trabalhar, como nos segurar, você pede mal para alguém e o mal vem com as duas mãos contra você. Então, muito cuidado, é muito fácil, muito bonitinho postar reels no Instagram, story no Facebook, dizendo que vai fazer maldade e tal. Se não souber trabalhar com essa energia, ela se volta e o mago não é difícil, como eu já vi muitos com a minha experiência de anos, ficarem na miséria, passarem fome ou ainda jovens estarem tomados de câncer porque não souberam como trabalhar com essa energia. Não é qualquer um que trabalha com o mal. E sim, pode trabalhar com o mal e o bem, porque tanto o mal tu pode reverter em luz, como a luz tu pode reverter no caos. Mas isso realmente vai do conhecimento, vai da experiência. Robert, amarração é magia de ataque. Aí vem uma coisa interessante, realmente. Todo serviço de amor, de amarração, ele é uma forma de maldade. Porque você quer obrigar alguém a ficar contigo, muitas vezes contra a vontade. Então, é muito importante se dar conta. Quando vão pedir uma amarração, quando vão pedir para alguém ficar com vocês contra a vontade, por mais que seja em nome do amor, ou em nome da obsessão sexual, é sim uma maldade. Tony Beltrano, aí retorno seria para o consulente ou para o magista? Sou novo aqui em tudo. A lei do retorno é tanto para o consulente que pediu, a maioria, mas também fica uma carga para o magista que direcionou. Porém, se o magista sabe como trabalhar, nem o cliente nem ele sofrem com a lei do retorno. Por isso, eu tenho muitos anos trabalhando com trabalhos para maldade, juntamente a Beelzebub. Então, o que eu faço para que ninguém sofra com a lei do retorno. Nem eu e nem, lógico, o consulente. No sentido destruidor, o que você considera? Morrer no sentido físico ou perder a sanidade? A capacidade de raciocinar, no caso, ficar louco. Eu, sinceramente, concordo que perder a sanidade, a capacidade de raciocinar, ficar louco, é pior. Porque tu fica preso dentro de um inferno imaginário, mental, dentro de ti, no qual somente quem passa por isso sabe o que está vivendo lá dentro. E existem trabalhos para destruição muito pesados, fiz muito no cemitério, tanto para a pessoa enlouquecer como para a pessoa perder a memória, mas são trabalhos realmente extremamente pesados que realmente fazem muito mal a quem vai sofrer, podendo não só perder a memória, como realmente ficar louco. Porém, quem pede tem que ter certeza de que a pessoa merece e tem que ter certeza que não vai se arrepender, porque uma vez feito o trabalho, uma vez a destruição sendo atendida, não há como desfazer. Que nem uma vez eu fiz um banquete negro para uma separação de casal. Gente, aquele casal defendeu o amor deles pela cidade inteira. Eu jurava que aquilo ali ia ser muito demorado para conseguir resolver. E deu um resultado muito rápido. Foi questão de uma semana o casal separou. E isto não é comum, mas é como eu falei, quando a coisa merece, acontece de forma muito rápida. Vamos ver um pouco aqui das perguntas. Cláudio Fonseca, se a lei tríplice do retorno existe, não sou icano, sou luciferiano. Só tem que temê-la se não souber como fazer.
Por isso que eu digo, não brinque com o que vocês não sabem lidar. Vamos ver aqui mais alguma outra pergunta. Então, existem muitas formas de trabalhar com a destruição. Desde sanidade, loucura, morte, doença, como também destruição financeira, separar casal, trabalhos de destruição mais gerais que se faz tanto para a vida amorosa, começar a desandar, começar a não ter atração, começar a ser traído, da vida financeira para começar a andar para trás, começar a ter dívida, começar a não se dar conta das dívidas, muitas vezes perder o emprego. Então existem vários tipos de trabalho de destruição. A forma de trabalhar, a forma de irradiar essa energia, não existe sistema melhor ou mais perfeito. Existe sistema, que é um instrumento, que é uma ferramenta, que é uma matemática, e o magista junto com o consulente que vai operar. Mestre, trabalho de destruição, o resultado é 100% garantido? Gente, não existe resultado 100% garantido. O trabalho do magista é 50% e 50% é a fé do consulente. Por mais que o magista tenha, na sua maioria, como no meu caso, na maioria dos casos, com resultados satisfatórios, é preciso a fé do cliente, é preciso que tenha a justiça para aquele trabalho acontecer. Então, todo trabalho magístico, com certeza, a partir de 24 horas as entidades recebem e elas começam a manipular elementos, a comungar todas as leis do universo para que aquilo aconteça. Mas a garantia do resultado está no merecimento da vítima e na fé tanto do magista como do consulente para fazer. Júlia Toso, Júlia, um grande beijo, Júlia, minha querida seguidora da Espanha. Boa noite, mestre César. Triste por não ter podido ver a live desde o começo. Saindo do trabalho agora, mas há pouco escuto as tuas palavras que são sempre sábias. Me fazem muito feliz, gratidão. Júlia, mas não te preocupa que, como todas as lives, ela vai ficar gravada na linha do tempo para poder assistir depois. E pedindo pessoal aí, pessoal que está curtindo, compartilhem ela para que ela possa chegar em outros lugares, façam suas perguntas. Conde Rodrigo Mendes Bastos, beijão meu querido amigo de Minas. César, fala sobre sua visão sobre projeção astral. Isso aí, Rodrigo, vai sair de fora do tema que é destruição, mas eu vou anotar a tua dica e prometo que vamos ter uma live falando sobre projeção astral e projeção mental, que é diferente. E eu vou dar também nessa live dicas para poder facilitar o uso da projeção astral. Vamos ver aqui. Pessoal, perguntas. Leonardo perguntou se eu fizer um trabalho de amarração com você dá garantia? Vamos consultar e eu vou ver a situação. E eu te dou a garantia que eu não vou te mentir. Se eu achar que tem condição, a gente faz. Se eu achar que não tem condição, eu vou ser sincero para ti e vou te dizer. Pessoal, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Trabalho de destruição. Cláudia falando aqui sobre a oferenda de Maria Padilha, levar pipoca, a flor de Omolu, ou lágrimas de Olu, rosa vermelha. As moças adoram, mas o dono da sua pombazeira sempre sabe o que ela gosta ou não. Eu uso as rosas vermelhas e minha Padilha gosta de morangos. Morango, uva, maçã, chocolate, cigarrilha, tudo isso são coisas, Cláudia, que as pombazeiras adoram. Mas mais importante é o carinho. Não adianta colocar pipoca quebrada. Cada pipoquinha tem que ser escolhida, tem que estar inteirinha para ser uma linda flor ou uma lágrima bem redondinha de Omolu. Grato, então, Leonardo. Não repara se demorar para responder, Leonardo, porque eu já tive um ritual antes da live e terminando a live eu tenho mais 3 rituais, mas eu prometo que vou lhe responder. E lembrando, na minha consulta, adiante uma live sobre cartomancia e seus mistérios, na minha consulta, eu não prometo que vou falar o que tu quer ouvir, mas eu prometo que vou te falar a verdade, doa ou não doa.
Lauro, no caso de você gostar de mulher casada, seria mais interessante o trabalho de nutrição para o casal antes? Sim, com certeza, porque enquanto ele estiver casado e feliz, ele não vai querer deixar da mulher para outra pessoa. Então, a destruição, o abalar no casamento, facilita muito para que tu possa fazer a atração dessa pessoa que é casada para a tua vida. Caia de Perséfone falou uma grande verdade: vem até nós esperando um milagre total, esquecendo totalmente que magia não é uma ciência exata, e sim manipulação de energia. Magia só faz sua parte e entrega a energia no mundo espiritual. Com esse negócio de prazo para acontecer, faz, hoje quer que amanhã a vida toda seja arrumada. É verdade, sabe? O que acontece? Magia é que nem culinária. A gente se prepara, cada magista tem a sua forma de receita para fazer. A gente manipula as energias. O melhor exemplo que eu sempre uso disso é a questão do advogado, a parte jurídica. Você monta o processo e você apresenta para o juízo dos deuses avaliarem. E mediante o conselho eterno, que tem essa influência dos deuses para avaliar, eles decidem se é possível ou não fazer essa magia. Adiante vamos fazer uma live sobre o conselho eterno. O conselho eterno, ele não só determina o que pode ou não acontecer no sentido kármico do universo, da humanidade, como é ele também que provém a nossa força para abertura e leitura de oráculo. E é verdade, Caia, querem para ontem, ou se possível, para esperar sentado meia horinha e o resultado já está pronto. E não é assim que funciona. A magia, ela facilita para as coisas serem mais rápidas. Ela facilita para que as coisas aconteçam e muitas vezes o que tu não espera aconteça. Mas não é uma manipulação do universo como se fosse uma série Netflix. Daniele comenta: a palavra tem poder, saber usar as palavras certas, não pedir o dano, mas sim a sua justiça, pois assim o dano é a medida certa sem precisar carregar a energia do pedido. Uma ótima colocação da Daniele. Uma coisa é pedir pela justiça para que a vingança seja cumprida, e outra coisa é pedir apenas a vingança e o mal sem piedade. Então, o que acontece? Perguntas, por favor, podem fazer suas perguntas. Boa noite, Pilar, Neiva. Boa noite. Pessoal, trabalhos de destruição. Muitos agora vão perguntar: mestre, é possível fazer o trabalho com destruição usando frutas? Sim, mas aí tem a diferença entre usar frutas boas porque tu quer agradar para pedir aquele favor, ou como manda a boa antiga feitiçaria, bruxaria, usar frutas mais estragadas para dizer que aquela pessoa está mandando aquilo, irritando a entidade para que ela possa se vingar daquela pessoa. Então, há vários pontos que são levados em diferença em uma ritualística. Lembrando que toda a força da magia cerimonial vem da sua força mental. Nossa mente, ela é capaz de criar universos. No princípio dos tempos, o mundo foi criado e foi lhe dado luz, e foi criado não só expandida a água, pedido para se elevar montanhas com a força do verbo. O verbo e a mente são criadoras de mundos e universos. Então podemos mover mundos e mudar vidas com a nossa mente e o nosso verbo. Porém, para isso é necessário autoridade. É necessário saber o que está fazendo. Com magia não se brinca, com magia se realiza. Quem brinca com magia se queima. E muitas vezes não é a primeira vez que eu vejo. Há casos não só de óbitos, como casos piores do que morrer, verdadeiras destruições em suas vidas. Não brinque com o feiticinho de espetar bonequinho se não sabe o que estão fazendo. Diogo comenta: só mandar a MIT tratar do assunto, não há volta, não há volta a dar depois. Brincando. A MIT, que estou fazendo um salão para ela, que é uma deusa que era muito temida pelos antigos egípcios, responsável por devorar o coração dos culpados
no ritual de julgamento. Então, é realmente uma deusa negra e extremamente poderosa. Porém, tem que ter muito cuidado no ritual de destruição para Amit, porque é uma força que, se você não tiver capacidade de controlá-la, ela se bota contra o Magista, podendo levar não só a vítima, como o Magista a óbito. Então, são entidades muito antigas, com uma força muito além do inimaginável, então tem que saber ter muito cuidado para poder lidar esse tipo de força. Eu estou fazendo uma sala para ela, um templo para ela, um espaço para ela, porque a minha esposa foi uma sacerdotisa egípcia e ela carrega na sua ancestralidade o sangue como sacerdotisa de Anubis. Então, ela é quem, por carregar a escuridão, vai ser responsável para delegar toda a magia nesse santuário a Amit. O que podemos fazer para resistir a um ritual de magia pesada contra nós? Para não sair do foco da live, rola na linha do tempo no feed de notícias aqui do Facebook. Pilar, eu fiz uma live sobre defesa astral. Lembrando, pessoal que estiver gostando aí para curtir, o pessoal que estiver gostando, compartilhar a live em outros grupos, para que ponha o conhecimento, para que as dúvidas possam ser tiradas. Alguma coisa que eu não respondi aqui, 51 99 102 23 90, podem me chamar no WhatsApp que vou estar respondendo vocês. Sim, faço destruição, faço separação de casais, faço trabalhos para ceifar aquele que já está fazendo hora extra no mundo. Pessoal, vamos agora, vou aproveitar agora, enquanto o pessoal não faz mais perguntas, podem fazer perguntas. Mas eu vou aproveitar agora para não estender demais, porque senão o pessoal fica enjoado da minha cara, que já deu uma hora de live. Eu vou ensinar aqui um ritual que 99% não vai querer fazer, porque não é por uma questão de investimento, porque não é tão caro, mas 99% das pessoas não vão querer fazer, porque é um ritual muito, muito negro. Este ritual foi me ensinado por um bruxo negro que faleceu em 1706 em águas portuguesas como pirata. Foi um dos espíritos mais malignos que eu já tive contato. Foi este mesmo espírito que me ensinou a cartomancia para Satã e me ensinou muita coisa, inclusive esse feitiço que eu vou ensinar. Esse feitiço ele é tão negro, ele é tão pesado, que se qualquer magista que resolver fazer não tiver propriedade, não tiver condições mentais, não faça, porque facilmente ele te levará à esquizofrenia, à loucura e demência. De tão pesado que é esse feitiço, o feitiço do guardião maldito. Então eu vou explicar como que é esse feitiço. Em uma sala, um pedaço que seja um quadrado, feito só para este ser, elevarão um pedaço de, como se fosse um balcão de material, não importa se é tijolo, barro neste caso é melhor. Colocarão metade de um manequim representando uma pessoa. Colocarão um buraco na frente deste manequim, aonde será colocado o seu alimento. Neste recipiente era colocado 9 pedaços de corrente e 9 cadeados para trancar as correntes, pedaços de corrente em volta do manequim. Só um ficava com a chave, para poder ser aberto e fechado quando precisasse. Gente, após um rito, após alguns detalhes de consagração que eu ensino aos iniciados no Grande Oriente Lux, este manequim ele era revestido de um quiumba, de uma entidade, de uma alma escrava, que se apossava deste manequim para poder ganhar direito de trabalho e direito de alimento. Claro que alguns detalhes da consagração eu não vou citar aqui, a não ser magistas que queiram me chamar no WhatsApp ou iniciados no Grande Oriente. Por quê?
é um ritual muito, muito pesado. Neste ritual, esse espírito é alimentado com restos de comida. Sim, somente restos de comida. De forma que você vai liberar ele para cumprir a demanda que vocês precisam e vai dizer para ele o dia e o horário que ele deve voltar. Se ele não cumprir, ele continua com o resto de comida. E se ele cumprir, é dado uma comida bem servida, bem novinha, bem gostosa para que ele se alimente, porque ele cumpriu o serviço. Este ritual ele é muito pesado e muito negro, porque se o magista não tiver com propriedade mental para se segurar este ritual, ele muitas vezes vai levar o magista a ouvir sons de gritos, de vozes, chamando e incomodando, pedindo água, pedindo comida, porque está com sede, porque está com fome. Muitos no litoral africano, em 1706, usaram esse tipo de prática e muitos feiticeiros acabaram ficando loucos com a voz da entidade chamando, estou com fome ainda, estou com sede ainda. Embora isso daria um bom episódio, quem sabe aí para fazer um filme ou uma série da Netflix, é de fato um ritual religioso antigo e verdadeiro. Então, há muita coisa dentro da bruxaria, dentro da magia negra antiga, muito pesado. Sendo que todos os rituais que são feitos no plano físico, templos, altares, podem ser construídos no plano mental. Mas lembrando que aquilo que é construído no plano mental pode trazer um efeito não só de carga, como obsessivo, maior do que o do próprio plano físico. Porque, como já disse, aquilo que é construído no plano mental está na sua mente. E aquilo que está na sua mente, se você não tem preparo, se você não sabe trabalhar com magia cerimonial, você não vai saber tirar. E remédios psiquiátricos não vão dar conta da necessidade ou da força para poder controlá-la. Robert, mas estuda as almas, por que levar almas, mestre? Eu sempre sinto levar. Isso aí vira assunto para uma outra live futuramente sobre Quimbanda, Robert. Pessoal, perguntas. Lembrando, pessoal aí que estiver assistindo, estiver gostando, curtam. Se estiver gostando mais ainda, compartilhem. As velas também para este Quimbanda, é claro que são velas negras, acesas sempre ao contrário. E o Tony Beuto comenta lá que você fala, um dia parece no meu trabalho, no pronto-socorro, todo mundo louco, bêbado, gritando, gemendo, pedindo água. É terrível mesmo. E confirmando aqui com o Robert, amo estudar tudo, devemos estar sempre estudando, devemos estar sempre buscando mais conhecimento. Gilberto, depois eu vou ver nos comentários essa pergunta para estar te respondendo. Eu posso demorar um pouco, mas não te preocupa que eu prometo te responder. É que à medida que as conversas vão passando aqui, algumas coisas vai ficando mais complicado de pegar e responder na hora. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live. Muito obrigado ao pessoal que está compartilhando. Semana que vem, de Papo com o Mago, sexta-feira, às 20 horas, o assunto vai ser o assunto polêmico e muito esperado por muita gente. Sacerdote Lux Ferris falando de Goetia. Este vai ser o assunto do De Papo com o Mago. Semana que vem, live transmitida, será pelo YouTube. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao carinho. Muito obrigado à participação. De Papo com o Mago. Um abraço mágico a todos.